Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, depois de um período, digamos, de férias, voltei a reiniciar neste final de setembro e hoje estamos a falar dia 23 de setembro. São 14 horas e 5 minutos em Portugal continental e vamos estudar o capítulo 12, a palavra de Monteiro. Mas antes gostaria de frisar exatamente que no capítulo anterior, sob o tema o Belarmino, o doutrinador, é uma referência de um conceito de missão, digamos que educativa. A doutrinação no campo do espiritismo evangélico é aqui exposta com clareza. E foi isso que estudámos no capítulo 11, se bem se recordam. Mostra como um médio doutrinador exigente, propenso ao mando, vaidoso de saber, desconfiado dos companheiros de reunião nas reuniões mediúnicas, logo adentrará no negativismo. Estará sujeito a múltiplas enfermidades além de sentir o desejo no coração. Este foi o que se passou no capítulo 11. E vamos então iniciar o capítulo 12. Volto a frisar, o título é A Palavra de Monteiro. Vejamos que os ensinamentos aqui variados foi o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos venho viamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram, prematuramente, ao caminho dos homens. Se a minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, ao que observara atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem uma grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. Isto aqui frisa muito bem, só interromper rapidamente, frisa muito bem aquilo que nós passamos aqui na Terra. As dificuldades que nós temos quando estamos encarnados, estamos envoltos por este corpo de carne. Mas continuemos. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei, interessado em consolidar conhecimentos, disse André Luís. É que, continuou Monteiro, é que a multiplicidade de fenómenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresa de vulto a qualquer doutrinador, que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasmado que sincero, e foi o que me aconteceu. Eu vou parar aqui para fazer um pequeno comentário, porque, digamos, nesta reunião que continuamos a assistir na narração de André Luís, continuamos a falar de espíritos faliram, ou seja, que espíritos não cumpriram o que estava previsto na sua reencarnação, ou na sua, digamos, na sua estadia na carne. Como é o caso de Monteiro, não é? Como estamos a ouvir. Mais um caso de espíritos preparados no plano espiritual e que se desviaram da programação reencarnatória na Terra. Uma coisa muito clara. Se pensarmos, nós que estudamos e que aperfeiçoamos os nossos conhecimentos e ações, quando reencarnamos, tudo pode mudar. Pois, como temos estudado, quando estamos reencarnados, podemos entender a dificuldade que se apresenta. Jesus disse, eu não vim trazer as obras aos intelectuais, mas sim aos simples e humildes. Emmanuel, numa mensagem inserida no capítulo 11
no capítulo 11, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele menciona: o egoísmo impede a progresso moral. É preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Vejam bem estas palavras de Emmanuel tão profundas. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É esse o antagonismo entre a caridade e o egoísmo. A invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o facto de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. O egoísmo é, como alguém um dia escreveu, é o amor exclusivo ou excessivo de si mesmo. E João tem umas palavras, mencionou umas palavras no Evangelho, que é o seguinte, no versículo 15: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É que este ensinamento de Jesus modifica completamente o ponto de vista do exercício de amar ao próximo. A partir daí, a expressão amor já não é moldada pelo amor a si mesmo. É diferente. O modelo de Jesus, porque o amor a si mesmo pode degenerar, o chamado amor próprio, simples manifestações de orgulho e nada mais. Se o amor com quem se ama for doentio, o amor por si pode degenerar em egoísmo. Nós sabemos que muitos espíritos e oradores famosos dizem que frequentemente que é preciso amar-se para se poder amar outra pessoa. Sem dúvida nenhuma. Mas se esquecemos de dizer que há um modelo a ser seguido, que é Jesus, porque Jesus deu-nos esse ensinamento novo, pela imperfeição do nosso amor, do nosso amar, que se deturpava a amar, o amar, ou seja, como ele disse, o amar aos outros como a si mesmos. Era uma deturpação que nós fazíamos. Egoísmo e egocentrismo são coisas distintas. O egoísta, nega todos os outros, todos os seus direitos. Tudo lhe pertence, tudo é para ele. Ninguém pode partilhar seus bens, ninguém pode opinar sobre o seu comportamento. Já o egocêntrico considera que as pessoas, quando gravitam em torno dele, mas nega o direito aos outros, não é intolerante à opinião e aos conselhos que recebe. O tipo mais característico do egocêntrico também se chama egotista, que é a criança. Interessante isto, não é? O egoísmo é egoísmo o subordinar o interesse dos outros para o seu próprio interesse. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Isto é um excerto da questão 895 do Livro dos Espíritos e a resposta dos Espíritos. No sentido pejorativo, pode dizer-se que o interesse procura em tudo ter a vantagem. O interesse pode ser caracterizado pela cobiça, pela avidez. Sim, senhora. Agir com interesse é sempre ter segunda intenção. Geralmente ao oferir alguma espécie de lucro, de vantagem, ainda que moral. Como nos serve o exemplo, a pessoa que faz o bem desejando que cada ação sua tenha como contrapartida mais um tijolozinho na casa que se fantasia habitar no céu. O bem desinteressado é o único reconhecimento como bem. Trabalhar com a intenção de oferir algo em troca tem consequências. As palavras de Jesus, eles já receberam na terra a sua recompensa. Já leram, não foi? É que a questão é o julgamento. Quando se é tomado pelo egoísmo, só importa o próprio ponto de vista. Não se considera as opiniões alheias, especialmente as contrárias. Ignora-se. Deste modo, o julgamento é sempre parcial e inclinado de próprio interesse.
O julgamento caridoso prioriza o contagiamento das diversas opiniões em detrimento da própria. Simplesmente para procurar o consenso. Ele busca o bem maior e não o bem de minoria ou de um só que haja movido tão somente pelo interesse. A falta de humildade contribui para a queda de Monteiro e que acaba por ser um reflexo do que se passa hoje na Terra, a falta de humildade. Aqueles que possam ter intelectuais e que pensam estar acima dos outros, referindo a falta de humildade. Humildade é o que nos falta. E vamos então continuar com o texto. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti do nosso lar, outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenómenos, mas para colaborar na jornada dos companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. O nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porque partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar a minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em uma devota orientadora, não cabia de sido contente. Enorme entusiasmo instalara-me no corpo. Sob o meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros à psicografia e à incorporação. O tamanho era fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distrai completamente, porque a essência moral da doutrina, quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava carta volúpia na assistência dos desencantados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas dissertações decoradas na ponta da língua. E vou parar agora por aqui para fazer um pequeno comentário. Os mensageiros já têm mais de 70 anos, mas está mais que atual. Monteiro era mais um doutrinador, tinha a missão de trabalhar com os médios para ajudar os espíritos em sofrimento e os próprios encarnados. A parte financeira acabou por ser a proporcionadora da sua queda. Mas, mais uma vez, menciono que esta história não é do Belarmino, de Joel Monteiro, entre outros. Acaba por ser a nossa história. Se nós pararmos e fizermos uma reflexão, para sobrevivermos na Terra não precisamos muito. Mas se entendemos o nosso papel de hoje, será que estamos no caminho certo? Será que as nossas ações estarão corretas? Será que estamos a dar tempo ao nosso dia-a-dia para trabalhos de ajuda a nós próprios a evoluirmos? Será que estamos a dar apoio a quem precisa? Ou será que afirmamos que não temos tempo para nada além de ganharmos dinheiro, para termos mais e maior riqueza? A ilusão temporária e o fascínio pela matéria é muito grande, que a espiritualidade inferior acaba por aproveitar. Para o nosso desequilíbrio no momento, na nossa ação que estamos a ter, a ilusão é um erro de percepção da realidade. Uma espécie de distorção do que é real, o que é verdadeiro. Portanto, uma pessoa iludida é mais uma pessoa alienada. Ou seja, sem noção correta da realidade, daquilo que é verdadeiro. Não obstante, isto não nos isenta da própria verdade.
de que devemos ter consciência do que, como nos diz, um certo pensamento exato. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Um ser constituído, como sabemos, de 3 elementos: espírito, perispírito e corpo. E como tal, precisamos estar o máximo vigilantes, a fim de não confundirmos e, em vez de colocarmos a matéria a serviço do espírito, terminamos colocando o espírito ao serviço da matéria, dos gozos puramente materiais, momentâneos. Esse é um dos maiores equívocos que devemos estar atentos e que nos leva a uma das mais viciosas ilusões que afeta, vale dizer, muitos dos ditos espiritualistas. E vamos continuar com o texto. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a extensão da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam a dores apaixonado. Estimava enfrentar os obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre os pobres sacerdotes católicos encarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cume de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-las com entendimento, mas por mastigá-las a meu bel prazer, bolsando-as depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. E aqui é muito claro, mas qualquer das formas eu vou só para fazer um comentário, vou parar o texto, é que Monteiro não se preocupa, Monteiro não se preocupava com a ajuda aos seus irmãos necessitados, mas sim estudava para desconsiderar esses irmãos. Vejam bem, vigiar os nossos pensamentos é algo extremamente importante, pois esta desconsideração pode acontecer connosco. No nosso dia a dia, seja onde for. Como disse Jesus, orai e vigiai. Se analisarmos estes últimos capítulos deste livro, Os Mensageiros, todos falharam por poder, por dinheiro, por egoísmo, tudo aquilo que é negativo para o nosso crescimento espiritual, vaidade e orgulho. Orai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partisse para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se para amanhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. As coisas que vos digo-vos a todos: vigiai. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha que eu adorei este ensinamento, daí eu ter trazido para compartilhar convosco. E vamos continuar com o texto. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri a janela do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua.
concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí instantes, repreender senhoras humildes, presentes à reunião, porque não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quando as coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém, os advogados conheciam as minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Entre as preocupações e observações nem sempre eram retas. E à noite, ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta nas estradas benditas de preparação para Deus. E vou parar por aqui, porque acho que tenho que fazer aqui um pequeno comentário. O que acontece com estes doutrinadores e com neste caso, este irmão Monteiro, é que não podemos ter máscaras. Ou somos o que somos, pois, não, nós somos o que somos e não enganadores. As máscaras estão caindo cada dia mais. Parece que alguém que conhecemos, que é dócil com os amigos no trabalho e em casa é um desrespeitador, ou mesmo agressivo. Duas caras, um só coração. O Evangelho nos transmite o sermos amorosos, e neste caso Monteiro era um cobrador indiscriminado, completamente. Será que o nosso comportamento é sempre o mesmo diante das pessoas que convivem connosco no lar e aquelas que convivemos uma ou outra vez? Os factos nos mostram que assim não é. Mas a quem estamos enganando? Aos familiares ou aos outros? Ou será que nos enganamos a nós mesmos? Muitos de nós temos comportamentos diferenciados diante de pessoas diferentes. Muitas vezes o interrelacionamento pessoal, dissimulamos os sentimentos, apertamos a máscara correspondente a cada momento e variamos o seu uso conforme as circunstâncias, as ocasiões e as pessoas com quem comunicamos. Mas se nós queremos parecer bem para a pessoa com quem nos relacionamos, temos que usar sempre uma aparência agradável. Vendemos uma imagem nem sempre verdadeira. Todos nós, mesmo que digamos que não, há sempre algo. Simulamos um comportamento de acordo com a imagem que queremos passar. Muitas e muitas vezes. Ainda somos tão pequeninos. Desta forma, prejudicamos a nós mesmos. O que é que nós estamos a criar? Estamos a criar conflitos íntimos. Fazemos esforços para parecer quem na realidade não somos. Se quisermos descobrir quem somos de facto, basta que nos observemos no tratamento com os nossos familiares. No lar demonstramos a verdadeira face. É comum ouvirmos elogios a pessoas que convivem connosco, por parte de amigos que se encontram connosco só de vez em quando. São essas que queremos parecer bem, apertando a máscara da amabilidade, da doçura e vendemos uma imagem falsa. Homens gentis, patrões educados, nem sempre são maridos e pais amorosos, dedicados junto da família. É que mulheres caridosas, exemplos de educação, não raras vezes se mostram mulheres indiferentes, esposas nervosas, sem consciência de que na realidade têm o direito ao afeto. São os próximos, mais próximos, digamos assim, que se encontram sob o mesmo teto.
Jovens sorridentes que se desdobram em gentilezas, com os amigos transformando-se em criaturas irritáveis. Aquela irritadiças, como se costuma dizer, não é? Nervosas com o convívio com os pais, com os irmãos. Esta postura somente nos faz mal, porque afinal a vida não é um baile de máscaras. Mas cedo ou mais tarde a nossa consciência nos cobrará lealmente sim, entre o pensar e o agir. Um dia teremos de nos privar de todas as máscaras e nos mostrar tal e qual somos, sem disfarces. É isso que acontece quando vamos para o plano espiritual. Por este motivo vale a pena começar rapidamente o empenho de sermos verdadeiros, fazendo com que cada vez que coloquemos a máscara da bondade, ela possa deixar em nós marcas indestrutíveis. Quando usamos a máscara da gentileza, nos permitamos influenciar por ela. Quando servimos da máscara da felicidade, deixarmos que ela nos trespasse, digamos assim. Deste modo, e pouco a pouco estaremos nos tornando autênticos. Só um pouco. Perdão, eu ia dizer deste modo, é que houve aqui, desapareceu-me um ecrã. E pouco a pouco estaremos nos tornando autênticos, mudando a nossa paisagem íntima de forma definitiva, que é o mais importante para nós. E vamos voltar ao texto. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si próprio e por si só é uma seção permanente. Talhava o espiritismo no modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Aos demais, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenómenos observados, duelos palavrosos, narração dos acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médios. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio a desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá. Ele está a falar, neste caso, passou de estar no corpo físico para o plano espiritual. Quando demente necessitado de hospício, tarde reconhecia que abusava das sublimes capacidades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor. Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenómeno. O meu raciocínio pedia socorro divino, mas o meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se na terra. Neste estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irónica, recomendava serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente porque me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Pois, Monteiro aqui, para o texto, algum pequeno comentário, Monteiro aqui explica os seus erros nas sessões práticas, comentários excessivos que ele teve, e sem necessidade. Disputa de opiniões com os espíritos e desrespeito pelos médios. O que é que faltava aqui a Monteiro? A reforma íntima. Era uma falta notória, no sentido de melhorar. E aqui Francisco Cândido Xavier disse que eu permito a todos serem como quiserem, e a mim
como deve ser. Olha que importante. É que a reforma íntima não é uma conquista que se constrói da noite para o dia. A reforma íntima requer tempo, requer bondade, disciplina, esforço contínuo de nossa parte, muita resignação e luta contra as próprias tendências inferiores e principalmente estar vigilante para os seus defeitos e ter foco na tarefa de melhorar. Ao outro cabe somente a ele mesmo buscar a própria reforma íntima. A nós, a responsabilidade é somente sobre as nossas atitudes. E aqui vou-te um apontamento de Francisco Cândido Xavier que lembro de que você mesmo é melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagador dos seus ideais, a mais clara demonstração dos seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior em que o seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo das suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação e idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante de sinfonia do seu bem que pretende executar, o arquiteto das suas aflições e o distribuidor das suas oportunidades de evolução é você mesmo. E que palavras tão fortes e cabem perfeitamente bem nesta parte de que Monteiro nos fala dos seus problemas, das suas situações. E vamos voltar ao texto. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a reconsideração de alguns bons espíritos me trouxe até aqui. Imagino o irmão que o meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Senti-me descontente. Não havia comandado as sessões de intercâmbio entre os dois planos. Não me consagrara ao esclarecimento dos encarnados. Percebendo uma irritação ridícula, amigos generosos submeteram a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra venerando uma audição, visto ter sido ela a interceptora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem entender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Aqui Monteiro teve a ministra veneranda, a impulsionadora de ele ter esta reencarnação para trabalhar com os seus irmãos no espiritismo renovador. Mas foi Monteiro que falhou. Voltou a umbral uns anos revoltado, uns anos depois, revoltado, regressou ao nosso lar. Se pensarmos, quando erramos, criamos uma revolta ao nosso redor, essa revolta até chega a Deus. Essa vibração chega ao mais alto. O que demonstra a capacidade de assumirmos os nossos erros. Neste caso de Monteiro, até pedi uma reunião com a ministra veneranda para pedir satisfação com o que lhe aconteceu. Isto só demonstra que Monteiro é como nós costumamos dizer: a culpa não é nossa, nunca é nossa. A percepção de culpa tem sido objeto de investigações e mesmo influências de amplo debate na doutrina espírita e das ciências psíquicas. Vejamos. Sabemos que são intermináveis e graves as consequências da conservação da culpa em nossa vida, podendo alcançar incontáveis destroços emocionais, psicológicos, comportamentos afetados também, e também a moral. A famosa culpa, como substância numa sensação de angústia, adquirimos após reavaliarmos um ato tido como reprovável por nós mesmos, ou seja, quando transgredimos as normas da nossa consciência moral.
É que, sob o ponto de vista religioso, a culpa advém da transgressão, de algo proibido ou de uma norma de fé. A sanção religiosa tens para a reprimenda e condenações punitivas. A terrível culpa religiosa significa um estado psicológico existencial e subjetivo, perdão, peço imensa desculpa, está-me a faltar a palavra, que indica a busca de expiações de faltas ante o sagrado como parte do nosso próprio autoiluminação, como experiência sectária, não é? Frequentemente a religião trata a culpa como um sentimento imprescindível à contrição, que eu acho que... E a melhoria pessoal do infrator, pois o mesmo alcança a mudança apenas reconhecendo como pecaminoso o ato cometido. Esta interpretação religiosa não é compatível com as propostas espíritas. Até porque a culpa é uma das percepções psíquicas que não se deve nutrir, por ser uma espécie de mal-estar improdutivo, uma inútil insatisfação íntima. Em verdade, quando nos culpamos, tolhemos todo o potencial de nos manifestar insegurança perante a vida. Pois a culpa tem perigosas matrizes nas exigências da autoperfeição, que nos constrange a curvar-nos diante de alguns atos equivocados. Tal a ação psicoemocional provoca em nossa consciência alguns sentimentos prejudiciais, tal como o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição. Importa libertar-nos das limitações dos processos psicológicos de transferência da culpa, da autocomiseração, das condutas autopunitivas e assumimos com calma a responsabilidade dos nossos próprios atos. É verdade. O comportamento autopunitivo causa gravíssimas doenças emocionais, notadamente a depressão. Atualmente a depressão é um colossal drama humano. Ouve-se falar, eu estou com depressão, eu estou com depressão, eu estou com depressão. Ou seja, eu não mereço ser feliz. Eu não nasci para ser amado. Ninguém gosta de mim, etc, etc, etc. Aqui se manifesta um comportamento autopunitivo, de complicado tratamento psicológico, mas também de tratamento espiritual. É que, neste caso, a culpa está punindo e aprisionando o espírito. Correto, não é? O culpado está acomodado na queixa e na lamentação pela culpa. Mais amadurecido psicologicamente, poderia avançar pelo caminho de autoperdão, que capacitaria a abrir mais o coração para a vida. Nas patologias depressivas, muitas vezes há muito ódio guardado no coração. Muitas vezes oscilamos entre os atos que geram a antimanha do desculpismo e ações que determinam a culpa. Dependendo de como lidamos com estes tipos de desafios. Ou seja, a culpa permanece mais forte, produzindo situações que embaraçam o estado psíquico e emocional, razão pela qual não podemos exigir perfeição. Não obstante, devemos fazer esforços contínuos de autoaperfeiçoamento, afastando do culpismo, que nada mais é que uma porta de escape para a fuga das próprias obrigações. Sim, é preciso que nos provemos. O autoperdão ilumina a consciência, predispondo-se à reparação necessária a fim de realizarmos o bem àqueles que fizemos mal. Praticamos a bondade em compensação ao mal praticado, isto é, tornar-nos humildes. Se temos sido orgulhosos, amáveis, e se temos sido austeros, caridosos, se temos sido egoístas, benignos, ou se temos sido perversos, laboriosos,
se temos sido ociosos, úteis, se temos sido inúteis. Pensemos no seguinte: nós erramos porque somos humanos. Ou somos humanos porque erramos. Na verdade, todos acertamos e erramos. Esta é a realidade. Não há pessoas perfeitas na Terra. Ninguém. Ou quase ninguém. Se fizermos as coisas certas no contentamento, as coisas certas, contentemos-nos com isso. Porém, se errarmos, sigamos em frente. Aprendemos com o erro. Pois quando aprendemos com os erros, eles se tornam um grande caminho da lição e de crescimento interior. Desta forma, fica ilustrado que se errar é humano, diluir os erros e ter resignação são as alavancas para impulsionar a vida, para prosseguir a marcha nas trilhas do bem, trabalhando e servindo, para reparar os fracassos da caminhada. Monteiro era um dirigente espírita que conduzira muitos médios, pacientes, espíritos, mas não conseguia pôr em prática o que ensinava, o que explicava, o que dizia. A hipocrisia é uma erva daninha que nasce em nós e que nos confunde por vezes como uma bonita flor. Ela cria raízes com a vaidade. Ela cria raízes com orgulho e começa a alastrar-se no terreno que temos por cultivo e colheita do bem. É como um vício do controle e poder sobre os outros. A retória do doutrinador torna muito difícil as pessoas comuns detectarem a falha e o engano. Mas a morte mostra-nos que o que ocultamos de nós mesmos, as máscaras caem. E que ocultamos dos outros também. Por isso mesmo, se encontram muitos ex-sacerdotes religiosos fagueando pelo umbral. Como Monteiro, acabam por ser sofredores, que não se conformam com os erros, difíceis de serem ajudados, pois mostram argumentos contrários ao seu ensinamento, ao ensinamento que tiveram. E hoje vamos ficar por aqui. Estudamos o capítulo 12 do livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ainda voltarei esta semana para o estudo do capítulo 13. Contudo, quero agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, por ter permitido este momento de paz, de harmonia, de discernimento. Neste estudo do capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Obrigado, Jesus, e que deixeis sempre em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem estado a assistir ao estudo deste capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Muita paz, muito amor, muita força para todos vós.